Graça e paz e boa noite a todos. Sabe, irmãos, eu confesso que eu cheguei meio abalado aqui nesse culto hoje. Por volta de 6 e pouca começaram a acontecer coisas que tentaram me distrair e tirar o foco para mim estar aqui hoje, nessa noite. E algo que eu dei no discipulado ontem, eu falei com a Lid, com o Kil Marx. Eu fiz uma pergunta para eles ontem. Eu falei assim: hoje, Lid, o que você acha que é mais perigoso na sua vida cristã? O que você acha que tem mais chance de te tirar do cristianismo? E fiz essa mesma pergunta para o Kil Marx. E eles responderam da maneira deles. Um falou que é o passado, o outro falou que é a inconstância. Porém, eu ouvi uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, uma mensagem, uma pregação dele, que ele falou que hoje, nos dias de hoje, o que é mais complicado, o que é mais arriscado para a nossa vida de cristão, para o cristianismo, o que tem mais chance de nos tirar do foco, da nossa missão, do nosso propósito, é a distração. A distração é algo que tem poder hoje para nos tirar daquilo que o Senhor nos chamou. É o mais perigoso. O diabo, ele está sempre trabalhando para que você se distraia e saia do foco que Cristo um dia te chamou. Porque um dia nós fomos chamados pelo Senhor. Quando nós convertemos, nós recebemos palavras proféticas sobre a nossa cabeça e nós recebemos confirmações na Bíblia, nos cultos, nos lugares que a gente vai. Deus nos revelou, Ele nos confirmou, mas de acordo com que o tempo vai passando, o diabo coloca situações em nossas vidas para que a gente perca o foco daquilo que um dia o Senhor nos entregou. Aí então eu abri a palavra ontem durante a manhã, e eu abri em Filipenses capítulo 3, e eu li o apóstolo Paulo, aquele que sabia de onde um dia o Senhor tirou ele. Paulo não tinha dúvidas nenhuma de onde o Senhor tinha o tirado. E Paulo, ele começa a citar o seguinte: Paulo, ele começa a falar que considerava tudo aquilo que era do passado dele como perda, como esterco, como coisa de pequeno valor ou de valor nenhum, perto da experiência que ele teve, que foi conhecer Jesus. Mas depois ele continua falando que ele leva a vida dele como se fosse uma corrida, e o único olhar dele é para o alvo, que é Cristo Jesus. Paulo, ele fala que ele não está interessado em olhar para a esquerda ou para a direita, que o que interessa a ele é chegar no final. E ele fala: irmãos, eu não estou dizendo que eu já consegui chegar até o final, porém, de uma coisa eu tenho certeza: eu prossigo com todas as minhas forças, eu prossigo para o alvo. Em outras palavras, Paulo estava falando: eu não vou me distrair com as coisas que são da terra, eu não vou me distrair com as coisas que surgem na minha vida, porque eu entendi direitinho quando o Senhor me chamou, porque o Senhor me chamou e para que o Senhor me chamou. Quando Paulo está falando que ele não vai se desviar, ele está falando que ele não vai se distrair. Então a primeira coisa dessa noite que eu e você tem que firmar na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, é cuidado com as distrações da vida. Sabe, eu não sei se foi Josué ou se foi Neemias. Eles receberam uma missão do Senhor que era construir as muralhas. E um dos irmãos, dos amigos de Josué, eu acho que foi Josué, ele chama Josué para orar. Josué estava na missão de construir, ele precisava construir, e alguém chama ele para orar. Querido, orar é coisa boa, porém, Josué não estava ali para orar. E ele falou: não, nós viemos aqui para construir, não foi para orar. Eu não vou me distrair, nem que seja com coisa boa, porque muitas vezes o diabo nos distrai com coisa que é boa. Para quê? Para nos tirar do que é melhor. Porém, Josué sabia, Paulo sabia o porquê eles foram chamados. Eu sei o porquê eu fui chamado. Você sabe o porquê você foi chamado.
E nessa noite Deus está te lembrando, não se distraia com coisas inúteis, porque maior é aquilo que Deus te entregou. Não se distraia com coisas agradáveis, sacrifica, jejua, ora, persevera, porque Deus te chamou para viver além dessa terra. Nós estamos vivendo um curto espaço de tempo aqui, temos uma eternidade pela frente. Mas o problema é que muitas pessoas estão perdendo a eternidade por causa de momentos. Não deixe que um momento aqui na terra te roube o maior momento com Deus. Não deixe que um prazer momentâneo te tire da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo uma autoridade sobre a minha vida aqui nessa noite. Eu estou sentindo algo que não é de mim aqui. E eu creio que Deus ele vai se revelar para nós aqui. Quando eu entrei nessa porta, o Elerson falou, deixa Deus te usar. Eu falei, tem que ser Ele mesmo, porque hoje de mim não sai nada. Mas querida, naqueles dias que a gente se encontra fraco, mal, se a gente der lugar ao Senhor, se apodera de nós. Aí a gente não pensa no que a gente vai falar, no que a gente vai pregar, simplesmente a gente abre a boca e é canal de bênção dEle. Eu não estou pouco me lixando se você vai gostar ou se não vai gostar da mensagem, porém eu sinto no meu espírito que Deus quer te entregar algo nessa noite. Deus quer mudar alguma coisa na sua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. A mesma palavra de domingo. E eu cheguei mal, me sentindo vazio aqui dentro dessa igreja. Eu me ajoelhei no último banco e eu senti a glória do Senhor tomando todo o meu corpo. E eu passei para o banco da frente e tudo que eu pedi ao Senhor era, Senhor, não deixe que essa glória vá embora. Não deixe que essa glória vá embora. Não deixe que essa glória passe. Tudo que eu pedi ao Senhor foi isso. Não deixe que esse fogo se apague, independente de qualquer coisa que se levante. Essa glória tem que continuar. Esse fogo tem que continuar, porque tudo fica pequeno perto da grandeza de Deus. Versículo 46 do capítulo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer, o título é O Cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49 vai dizer, e Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhes, que querem que eu te faça? E o cego lhe disse, mestres, que eu tenha vista. Jesus então lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, a palavra foi lida mais uma vez sobre este local, não diferente das outras vezes, porém a tua palavra cada dia tem poder para fazer algo diferente. E nós te pedimos, realiza hoje em nosso meio, Pai. Realiza hoje em nosso meio, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer, porque o Senhor conhece cada vida que veio até aqui. Ó Deus, e nós temos total consciência que hoje pode ser o nosso último culto, Pai. Oh Deus, hoje pode ser o nosso último culto, não sabemos, Pai. Não sabemos que dia que o Senhor vai vir nos buscar. Não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos, Pai. Então nós queremos prestar o melhor culto ao Senhor, Pai. O melhor culto ao Senhor, Pai. Como se fosse o último, como se fosse a última vez, a última oportunidade, a última chance, Pai. Nós não queremos ficar debaixo da sua ira, Deus. Não, 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 Pai. E nós não nos conformamos, Pai, com tantas pessoas hoje, Pai, que estão debaixo, Pai, da sua ira, perecendo, Pai, e indo, Pai, direto ao inferno, Deus, brincando com a tua palavra, Pai. Nós não queremos isso para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fique à vontade em nosso meio nessa noite. Pode se sentar, irmão.
Nós acabamos de ler uma palavra aqui que vai falar de um cego chamado Bartimeu, que morava numa cidade chamada Jericó. Aquele cego, além de cego, ele era mendigo também, vivia pedindo esmola, vivia pedindo alimento. Para ele comer, ele precisava de pedir para alguém. Alguém tinha que dar para que ele pudesse comer. E conforme nós lemos, certo dia, Jesus indo a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, e quando ele passa por Jericó, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ele fica sabendo que Jesus ia passar por ali. E ele entende então que era a oportunidade única da vida dele conseguir a melhora que ele tanto queria. Bartimeu ouve falar que o Todo-Poderoso estava passando e ele começa a clamar. Então ele fala em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não posso enxergar, eu não posso ver, porém eu sei quem tu és e eu sei que tu tem poder para me tirar da situação que eu estou. A Bíblia vai falar que a multidão, aquele grupo de pessoas que andava com Jesus, começa a repreender esse homem, começa a falar: cego, miserável, para de incomodar, para de gritar, para de atrapalhar. Mas ainda assim ele continua clamando, ainda assim ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua atenção. Talvez eu não tenha outra chance, tem que ser agora, é necessário que seja hoje. Tem misericórdia de mim, Jesus. E ele insistiu tanto, a fé daquele homem era tanto, que a Bíblia vai falar que Jesus para e Jesus pergunta o que ele quer, e ele fala: Jesus, tudo que eu quero é enxergar. E Jesus fala: vai em paz, porque a tua fé te curou. E o último versículo vai falar que ele não foi em paz. O último versículo vai falar que ele ficou curado e passou então a seguir Jesus. Aleluia. Esse é o contexto da palavra que nós lemos, e eu creio que existem algumas aplicações que eu acredito que sejam importantes para essa noite. Eu acredito que a gente consegue tirar algumas coisas desse texto. Afinal de contas, não existe nada que está escrito nessa palavra que está aqui em vão. Tudo tem uma mensagem a ser desvendada, tudo tem um recado da parte do Senhor. Bartimeu, cego e mendigo. Ele era cego e ele era mendigo. Aleluia. Eu não sei, querido, se aquele homem, ele já nasceu cego, ou se ele adquiriu no decorrer da vida dele uma enfermidade que o fizesse ficar cego. Mas as únicas características que a Bíblia vai citar sobre esse homem é a primeira: ele era filho de Timeu, ou seja, ele tinha um pai. Aleluia. Ele tinha um pai, ele era filho de Timeu. A segunda característica: ele estava sentado no caminho. Não foi isso que nós lemos? Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado no caminho. Terceira característica: ele era cego, ele não enxergava. Quarta característica: ele pedia esmola. Eu quero espiritualizar isso aqui. Eu quero trazer essa mensagem hoje para o mundo espiritual da igreja, da nossa igreja, de nós que estamos aqui e de quem está assistindo a live. Afinal de contas, essa mensagem é para quem está ouvindo. Aleluia. E meditando nessa palavra, no pouco tempo que eu tive de ler essa mensagem, a pastora pregando domingo, o Espírito Santo já me falava algumas coisas sobre ela. E meditando nessa palavra, o Espírito Santo me falou: filho, existem muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão exatamente como Bartimeu. Pessoas que até têm um pai, estão assentadas no caminho, porém que estão cegas e pedindo esmolas. Eu tenho um pai, eu estou assentado no caminho, eu estou assentado no banco da igreja, no lugar que Jesus passa, porém eu estou cego. E por causa da minha cegueira, agora eu tenho que pedir esmola. Porque eu tenho certeza que o que levou Bartimeu a virar um mendigo foi a enfermidade dele. Porque ele era um cego, e cego naquela época não podia trabalhar. Cego naquela época não era encostado e recebia alguma coisa do governo, não. Naquela época não existia uma inclusão social para deficientes físicos.
Bartimeu simplesmente era cego e por isso ele começou a passar fome. Por quê? Porque um cego não consegue enxergar o que tem em volta. Ele não consegue trabalhar para conquistar o seu próprio pão. E isso fez com que ele se assentasse e agora vivesse de alimento dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu não sei se você já ouviu falar disso dentro da igreja, de uma coisa que chama cegueira espiritual. E o Espírito Santo, ele me falava claramente que hoje em dia, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que estão totalmente cegas espiritualmente. Totalmente cegas espiritualmente. Não conseguem discernir mais o que é bom e o que é ruim. Não conseguem discernir mais o que é de Deus e o que não é de Deus. Não conseguem buscar alimento sozinho, dentro de casa, no quarto. Precisam de alguém para dar alimento na boca, porque sozinho já não consegue mais. E como consequência ficam mendigando palavras no plural. E eu vou explicar isso, porque talvez pegue mal eu falar de mendigar palavras. Você pode até pensar, Cacá, mas como assim mendigar palavras? Porque a palavra do Senhor a gente não mendiga, a gente busca para nos alimentar. Eu concordo, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus é alimento, não é esmola. Porém, existem pessoas que estão cegas, que hoje em dia elas não aceitam mais a verdadeira palavra. A verdadeira palavra já não sacia mais a boca dessas pessoas. É aquele tipo de pessoas que está no erro e chega no líder e fala: libera uma palavra para mim. O líder libera e essa pessoa não aceita. Aí ela precisa procurar outra pessoa, ela precisa mendigar em outro lugar. Aí vai até um outro líder e pede um conselho e ela não aceita, é confrontada novamente. E ela precisa procurar outra, e procura uma pessoa de outra igreja agora. Ela começa a mendigar palavras até que alguém fale alguma coisa que ela queira ouvir. Ela não se contenta em mudar de vida. Ela prefere ficar cega a vida inteira, ficar comendo em pastos diferentes a vida inteira, se enchendo de alimento estranho a vida inteira. Porque a verdadeira palavra, tem muitas vezes que ela desce amarga, tem muitas vezes que ela não fica confortável, muitas vezes ela me tira da zona de conforto. Então eu preciso de uma palavra que adoce o meu ego. Eu preciso de uma palavra que vai de encontro com a minha vontade. E eu vou para tudo quanto é lado, e eu peço alimento em todos os lugares. Querido, pare de buscar lá fora aquilo que tem fartura aqui dentro. Pare de buscar lá fora aquilo que já tem posto na mesa aqui dentro. Porque o que você está buscando lá fora é alimento que não vai tirar a sua cegueira. Jesus não te chamou para ser um mendigo. Jesus não te chamou para mendigar. Jesus não te chamou para ficar batendo cabeça. Jesus não te chamou para que você continue nessa cegueira espiritual. Pelo amor de Deus, coloque isso na sua cabeça. A maneira que você está vivendo está totalmente errada. Quando que você vai entender isso? Você não está vivendo o que Jesus preparou para você. Está querendo ficar confortável, massageando o ego. Porém, quando eu não aceito o que é de Deus, eu continuo cego, eu continuo no pecado, eu continuo errado. Está chegando o tempo da igreja se consertar para a vinda de Jesus. Jesus está voltando, os sinais estão aí, e nós estamos levando tudo na brincadeira. Estamos correndo um certo risco de ficar achando que estamos bem, como aquela dracma perdida, que foi perdida dentro de casa, mas não sabia que estava perdida. Ela estava dentro, achando que estava bem, porém estava perdida dentro de casa. Jesus, nessa noite, ele te fala: ei, conserta a sua vida, comece a seguir a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento. Bartimeu estava todo improvável, todo errado, cego, descriminalizado. Porém ele ouviu falar que Jesus iria passar por aquele lugar.
E ele entendeu que se ele clamasse por Jesus, ele podia sair da situação que ele estava. Querido, a única maneira de você sair da situação que você está é clamando pelo nome de Jesus, é se dobrando de joelho, é se dobrando perante a presença dele e reconhecendo que está errado, que precisa de mudança, que precisa sair do comodismo, que precisa tirar a máscara, que precisa abrir os olhos. Jesus, antes de começar a usar o apóstolo Paulo, primeiro ele teve que curar a visão dele, porque um cego não tem condição nenhuma de fazer algo para o Senhor. Um cego não tem condição nenhuma de cuidar de um rebanho do Senhor. Se você quer trabalhar para Deus, primeiro ore para o Senhor tirar essas escamas dos seus olhos, para que você comece a entender o verdadeiro evangelho. Ovelha que se revolta, ovelha que se rebela dos líderes, está errado. Ovelha que procura outro pasto tendo fartura em casa, está errado. E o problema maior é achar que está tudo certo. Bartimeu reconheceu que ele precisava de uma mudança urgentemente. Eu necessito de mudar nessa noite. Existem coisas na minha vida que ainda estão erradas. Existem lugares que eu vou que não era para mim ir. Existem canais que eu assisto que não eram para mim assistir. Existem distrações que eu perco tempo que não era para mim perder. Será que você é perfeito? Será que está tudo certo? Voltemos ao evangelho de mudança de realidade. Voltemos ao evangelho que não te oferece bênção, mas oferece vida eterna. Jesus nunca ofereceu uma cura ou uma bênção para alguém. Ele falou: eu te dou vida e vida com abundância. Tudo que Jesus quer te dar é vida eterna. As demais coisas são consequências. Voltemos a uma vida de santidade, porque sem santidade nós não iremos ver ao Senhor. Nós não iremos contemplar a face do Senhor. Querido, as minhas desculpas, as suas desculpas não estão colando perante a Deus. Não estão colando essas desculpas que a gente dá para orar, para ir em culto, para buscar. Não estão. Estão enganando somente a nós mesmos. Eu sou o principal enganado quando eu dou uma desculpa. Você é o principal enganado quando você dá desculpa. Não cola perante ao Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. E isso me assusta, porque eu leio a Bíblia, eu não consigo enxergar um discípulo confortável. Aqueles que Jesus deixou para que a gente fosse exemplo deles. Eu não consigo ver nenhum confortável. Eu não consigo ver vida boa em nenhum deles. O que eu vejo é renúncia, sacrifício e o poder de Deus descendo sobre a vida deles. Que é poder de Deus, começa a renunciar, começa a abrir mão de coisas que te afastam da presença dele. Quer experimentar a glória do Senhor? Coloque isso como prioridade na sua vida, porque Deus usa aqueles que priorizam a presença dele. Deus usa aqueles que têm como prioridade ser usados por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu se encontrou com Jesus, e quando ele procurou a melhora dele, os próprios discípulos, os próprios que andavam com o mestre, tentaram desanimar ele de chegar até o Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta agora: a sua vida como discípulo está aproximando ou está afastando as pessoas de Jesus? Porque a intenção daqueles discípulos era não deixar que aquele cego chegasse perto de Jesus. E muitas vezes a nossa atitude como igreja é exatamente a mesma. As pessoas lá de fora até precisam de uma transformação de vida, mas olham para a minha vida, olham para a sua vida e falam: a vida que fulano de tal leva eu não quero, o Deus que fulano de tal serve eu não vou servir. Às vezes a minha atitude e a sua atitude está afastando pessoas de conhecer o verdadeiro amor, de conhecer a Cristo. Aqueles discípulos tentaram afastar Bartimeu da sua cura,
tentaram afastar Bartimeu da sua salvação. Porém, aquele que está determinado a mudar, ninguém cala a boca dele. Para quem está determinado a transformar e ser transformado, nenhuma pessoa tira ela do foco. Eu parei na igreja por causa de fulano de tal, de fulano de tal. Bartimeu não se importou com as pessoas repreendendo dele, porque ele sabia o que ele queria e ele sabia que não teria outra oportunidade. Ele agarrou: deixe que impeça, deixam que falem, deixa que tentam me parar. Jesus está perto de mim e hoje eu consigo um toque dele. Bartimeu reconheceu que o Todo-Poderoso estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus honrou a fé daquele homem. Jesus honrou a fé daquele homem. Jesus parou. Ele parou tudo que estava fazendo para dar uma atenção para ele. Porque quando eu sei o que eu quero e corro atrás do que eu quero, Jesus me honra. Nada vem de mão beijada, nada vem fácil. A Bíblia fala que o reino é tomado pela força. Pela força, querido. Pelo esforço, esmurrar a nossa vontade. Era mais confortável ele continuar sentado, ou era mais confortável na primeira palavra de desânimo daqueles discípulos ele desistir, voltar, abrir mão, largar tudo. Porém não foi o que ele fez, porque ele tinha total convicção do que ele queria. Se você veio aqui nessa noite com convicção do que você quer, eu quero te dizer que Deus está disposto a te honrar. Você tem que ter convicção. A Bíblia vai falar que nós não recebemos o que a gente pede porque a gente não sabe pedir. Eu peço uma coisa hoje, amanhã eu já nem lembro o que eu pedi. Claro que Deus não vai me dar, porque Deus entrega aquilo que eu tenho convicção, certeza. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero isso. 10 anos orando, eu quero isso. 20 anos orando, eu quero isso. Eu não mudo a minha oração até que eu receba, até que eu consiga o que eu quero. Mas infelizmente existe uma geração agora, e eu não generalizo, eu não falo que são todos, mas muitas pessoas que são como um micro-ondas, querem na hora. Eu coloco e eu quero receber. Eu comecei a orar hoje, daí um mês eu já quero. Não, o tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Pare de mudar o foco, pare de se distrair. Você tem um alvo que é Cristo e tem um chamado que Ele te entregou. Isso basta. Tudo o que acontecer é pequeno perto disso. Qualquer coisa que se levantar não chega no tamanho do que aquilo que o Senhor te chamou. E o grande dia irá chegar e nós vamos nos encontrar com Ele. Está próximo da gente se encontrar com Ele. E Ele vai nos chamar e vai pedir a nossa mão e vai falar: o que você tem na mão? Quais são os frutos que você trouxe para mim? Você fez aquilo que eu te pedi? E como estão as nossas mãos hoje? O que a gente tem carregado nas mãos? Quais são os nossos frutos? Se eu fui chamado para pregar, quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas estão mudando de vida? Se eu fui chamado para cuidar da minha casa, como está o meu lar hoje? Se eu fui chamado para trabalhar, será que eu sou o melhor do meu serviço? Chegou a hora da gente começar a refletir no estilo de vida que nós estamos vivendo. Porque Jesus é santo, Deus é santo, e Ele não gosta de nada pela metade. Bartimeu, ele foi impedido por aqueles discípulos, mas a Bíblia que eu li e a Bíblia que você leu vai falar que Jesus, ele parou e ele falou com os mesmos que tentaram impedir Bartimeu de chegar. Ele virou para aqueles discípulos e falou: olha, vai lá e chama ele. Eu não sei se você pegou, eu não sei se você entendeu, mas os mesmos que um dia tentaram te impedir de chegar até Cristo, agora vão até ti anunciar o milagre. Os mesmos que tentaram impedir Bartimeu de chegar, agora falaram: Bartimeu, tem de bom ânimo, porque Ele está te chamando. Ele está te chamando, se anima. No começo eles não acreditaram.
tentaram e eles acharam que você não era digno. Agora eles foram obrigados a chamar pelo teu nome, porque o rei estava chamando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Os mesmos, querido, os mesmos, não foi diferente. Você imagina a cara daqueles discípulos, tendo que ir lá naquele cego, naquele mendigo desarrumado, e falando: tem de bom ânimo, levanta, porque chegou o seu dia, chegou a sua hora, chegou a hora de Deus transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Fernanda, Dinei, os mesmos que escarnecem de vocês hoje, lá na frente vão ser eles que vão pedir oração para vocês. Vão ser os mesmos que vão ver a transformação e vão pedir: ore por mim, porque a vida que vocês estão levando, eu quero também. Eu passei por isso, querido. Eu tenho certeza que todo mundo passou por isso. No começo as pessoas debocham, elas riem e elas desacreditam. Mas a partir do momento que você decide ser fiel, ser servo, lá na frente elas vão precisar, e é a você que elas vão recorrer, porque elas veem a luz que elas precisam estampadas no seu rosto. Você pode até achar que não, mas enquanto você caminha na cidade, existe uma luz estampada no seu rosto. Assim como Pedro, você pode tentar negar Jesus, e pode até falar: eu não conheço ele, eu nunca andei com ele. Porém, ao olhar para você, ao trocar uma palavra contigo, não tem como esconder. As marcas de Jesus estão em ti. Você foi selado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora já não tem mais volta. Jesus até falou com Bartimeu: Bartimeu, pode ir, porque a tua fé te curou. E Bartimeu, com certeza, ele pensou igual Pedro. Ele falou: para onde que eu vou, Senhor, se eu já encontrei tudo? Aquele que encontra com Jesus não quer ir para outro lugar. Ele podia ir, Jesus falou: vai em paz. Porém, a Bíblia fala, e Bartimeu foi curado e continuou seguindo a Jesus. Querido, se você não tem amor por servir ao Cristo, alguma coisa está errada na sua vida. Se você não consegue fechar a porta do seu quarto e sentir a glória de Deus descer, eu sinto te informar, mas você está doente espiritualmente. Tem alguma coisa errada. Então melhor do que tapar o sol com a peneira e achar que está tudo certo, é se rasgar na presença dele e pedir: Deus, dobra-me na tua presença, faz de novo aquilo que um dia o Senhor fez. Porque quando eu me conformo em estar do jeito que eu estou, eu não mudo. Porém, quando eu me torno uma pessoa inconformada com as minhas atitudes, eu tomo a decisão de amanhã ser melhor do que hoje. Assim como Paulo fala: eu não estou dizendo que eu já cheguei, porém eu continuo tentando chegar. Todo dia eu lembro de para onde eu estou indo. Todo dia, quando eu penso em ir para outro lado, eu lembro de para onde eu estou indo. Eu lembro de qual caminho eu devo seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bartimeu teve fé, teve convicção e foi honrado por Deus. Quer ser honrado por Deus? Comece a honrar Ele. Eu postei uma frase hoje nos meus status, Vilmara postou e eu copiei dela e eu achei aquilo lindo. Às vezes você vê um homem sendo honrado por Deus, uma mulher ser honrada por Deus, você vê essa pessoa sendo honrada por Deus, mas você não faz ideia do quanto essa pessoa já honrou a Deus. Muitas vezes a gente quer o que as pessoas têm, mas não quer pagar o preço que ela pagou. Aí você pode falar: mas já foi tudo pago, está consumado, eu não preciso fazer nada. Para salvação não. Para salvação está tudo pago, glória a Deus. Mas para prosseguir no caminho, querido, é necessário pagar um preço. É necessário renunciar a coisas. É necessário abrir mão de compromissos, para o principal dos compromissos, que é o Senhor Jesus. Fique sobre os seus pés, vamos orar ao Senhor. Breve palavra, porém, se eu refletir nisso, eu consigo mudar a minha vida hoje. Porque conforme eu já falei contigo, existem muitas coisas que precisam ser mudadas em mim. Existem muitas áreas da minha vida que Jesus não está se agradando. Eu tenho total consciência disso, porque eu sei o que é certo e o que é errado, e eu sei para que eu fui chamado. Eu tenho certeza que na sua vida também existem
muitas coisas que estão fora do lugar. Jesus, ele está querendo arrumar essas coisas hoje, nessa noite. Uma palavra de exortação com o propósito de edificar, com o propósito de me tirar do lugar de comodismo e me colocar num lugar de honra. Deus está querendo te levar para um lugar de honra, mas para isso primeiro você tem que começar a honrar a Ele. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, está aqui a tua igreja, nós somos família, nós somos irmãos, Pai. Nós todos que estamos aqui, ó Deus, e os que estão ouvindo essa live, Pai. E nós entendemos hoje, Pai, que estamos cegos para muita das áreas espirituais. Ó Deus, e que estamos mendigos, Pai, alimentando de qualquer coisa. Ó Deus, nos cura dessa cegueira e nos livra, Pai. Nos livra, Pai, dessa carência de qualquer palavra. Não deixe que qualquer palavra sacie a nossa fome. Que somente a tua verdadeira palavra, Deus, possa nos saciar e nos deixar de pé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, sara, Pai, e nos tira da posição de mendigos, Pai. Nós não queremos mais ficar sentados no caminho. Nós queremos prosseguir junto contigo. Assim como aquele cego, a primeira realidade ele estava sentado, na segunda realidade agora ele estava de pé, seguindo ao Messias. E é isso que nós queremos nessa noite. Ó Deus, nos faça reconhecer aonde está o nosso erro, Pai, e nos dê coragem de assumir publicamente, para que a gente nunca mais faça. Porque mais interessante do que viver pecando, Pai, é se santificar ao Senhor. Limpa as nossas vestes, Pai, para que elas ficam brancas como a neve, Senhor, em nome de Jesus. E que as nossas lamparinas estejam acesas, Pai, para que quando o noivo chegar, nós estejamos preparados para Ele, Deus. Nós queremos ficar preparados para o Senhor, Pai. Ó Deus, assim como Daniel, Pai. Daniel resolveu se santificar, Deus, e quando foi jogado na cova dos leões, os leões não comeram ele. Não tinha cheiro de carne ali, Senhor, porque ele priorizou o espiritual, Deus. Deus, quando os leões da vida quiserem, Pai, nos derrubar, Pai, que eles não encontrem a podridão do cheiro desse mundo, Pai, mas que eles possam encontrar, Pai, o cheiro que eles mais detestam, Pai, que é o cheiro de santidade, Pai, é o cheiro de santificação. Em nome de Jesus eu te entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que ouviu essa palavra nessa noite, Pai, e que a gente possa sair daqui mudados ou determinados a mudar, Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. É sempre um